Bom, vamos lá, o nosso Quinta Pauta está começando. O Quinta Pauta de hoje vai trazer um assunto importante, né? Vamos dizer assim, simplesmente foi desfeito algo que tinha sido feito, né? Podemos falar desse jeito. Moraes, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, barra a visita do assessor de Trump a Jair Bolsonaro na Papudinha. Essa que é a grande verdade. Ele tinha aceito, não, tudo bem, pode visitar, sem problema. Mas depois, avaliando bem, ele voltou atrás. Vamos saber por que ele voltou atrás. No Quinta Pauta de hoje, contamos aqui com as presenças do nosso querido doutor Vicente Cassione, também o nosso querido doutor Ricardo Gama e o nosso sempre eterno comentarista Marcelo Rocha, com a gente também, fazendo parte da mesa aqui do Quinta Pauta. Então vamos entender essa história, vamos explicar para a gente poder debater, porque tinha aceito, tudo bem, deixou, de repente, não, volta atrás, não vou deixar não. Vamos saber por quê, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele voltou atrás e negou, ontem, quinta-feira, dia 12, o pedido de visita de Darin Bitts ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, no presídio da Papudinha. O Bitts é assessor sênior do governo Donald Trump para políticas relacionadas ao Brasil. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o encontro poderia configurar uma indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro. Em sua nova decisão, Moraes afirma que a visita sairia do propósito inicial da sua vinda ao Brasil, que é promover a agenda diplomática norte-americana. Darin Bitts é crítico do governo Lula e de Moraes. Ele já chamou, inclusive, o ministro de principal arquiteto do complexo de censura e perseguição contra Bolsonaro. Além disso, recebeu agradecimentos do ex-deputado Eduardo Bolsonaro após as sanções da Lei Magnitsky imposta ao ministro. Conselho para o Trump, né, no caso, o conselheiro de Trump, estará em São Paulo e em Brasília para entender o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, segundo apurou a Folha de São Paulo, e deve se encontrar com o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. O americano também estará no Brasil para participar de um Fórum Brasil-Estados Unidos de minerais críticos e raros, evento que será em São Paulo na próxima segunda-feira. Vamos lá. Marcelo, você que participou de toda essa novela, né? Vamos começar por você, porque esse americano, né, o assessor do Trump, estava garantida a visita dele e tal. Nós até comentamos, poxa, estranho o Alexandre de Moraes aceitar isso, né? Mas parece que não aceitou não, viu? Era pegadinha do malandro, como se diz. Eu não sei em qual jornal que eu li, parece que foi o pedido do Itamaraty, uma conversa, alguma coisa do Itamaraty, e aí fez com que o Alexandre de Moraes, o novo ministro, voltasse atrás. Né? Então, não sei o que se passa, né? O Lula tem muito medo do Trump, né? Essa é a grande verdade. Né? O Lula tem muito medo do Trump, e é para ter mesmo, né? Porque o Trump é meio, né? Vai para lá, vai para cá, uma hora ele está alegre, outra hora está triste, né? Tem uma bipolaridade e tal. Mas não pode deixar de lembrar que o Bolsonaro foi, né, um líder nacional, né? Também considerado um líder no mundo, né? E merece o respeito como tal. Né? Se Maduro merece esse respeito, se outros líderes que foram presos, né, merecem e recebem visitas de líderes, né, de nações aí tudo mais, eu acho que nem é o líder da nação lá dos Estados Unidos, né, mas é uma pessoa próxima, parece que é extrema-direita, tal, também, lá dos Estados Unidos. Então, eu acho que existe algum receio de que algo esteja sendo feito para que a próxima eleição tenha alguma interferência dos Estados Unidos. Mas, Santiago, enquanto tiver essa composição no STF, ou esse STF, vai ser muito difícil, viu? Passar, né, e as pessoas terem aí uma liberdade, né? Se você me permite, só um comentário de um fato que está borbulhando nas redes sociais, né?
que é a presidência, né, da Comissão das Mulheres, lá na Câmara dos Deputados. O que me chamou muito a atenção é que na votação, tiveram 10 votos a favor da presidência, né, PT, pessoal, rede e tal, e 12 votos em branco. Para mim, isso fica muito claro que as pessoas têm medo de se posicionar por conta da represália que vem do STF, ou seja, é uma ditadura que já está aí. Eu mesmo tenho medo de falar, eu não tenho, assim, qualquer coisa... Uma ditadura velada, Marcelinho, seria isso? Qualquer coisa é fobia, tá? Qualquer coisa é fobia. Então, as pessoas têm medo de se posicionar, então, para não se posicionar nem a favor nem contra, fica em branco. Então, isso me chamou muito a atenção quando eu vi o placar, e teve outra pessoa que trouxe esse placar na rede social, também chamou a atenção dela e me chamou a atenção. Porque é muito, assim, fica muito claro, né, que as pessoas têm medo de se posicionar, porque a posição das pessoas que são contrárias às minorias, hoje, elas são, de alguma forma, uma fobia. Qualquer posição que vai contra uma minoria é uma fobia. E, olha, isso já vem sendo trabalhado e começou também nos Estados Unidos, muita coisa começou nos Estados Unidos, vem de teses de Obama, de Michele, junto com Soros e tal, vem muita coisa. É uma história que talvez eu não tenha nem tanto conhecimento assim, mas o pouquinho que eu busquei tem de lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado até com as coisas que estão acontecendo, e esse STF, ele tem uma certa contaminação com relação a isso. Então, fica difícil o Bolsonaro ter contato, qualquer coisa que tenha. Eu tenho certeza que se viesse aqui o presidente de um país de esquerda, aí escolhe um país de esquerda, que hoje é esquerda, até me faltou, e falar assim, quero visitar o Bolsonaro, está liberado, pode ir lá. Seria mais ou menos isso, é a ideia que a gente tem, tá bom? Então, para terminar, nessa linha que eu penso, viu, Cintia? Tá certo. Bom, o pessoal está vendo esses comentários aqui, que foi do assunto que nós trouxemos dentro do programa, né? Falando do Flávio Bolsonaro, que ele foi contra o impeachment, criação da comissão para impeachment o Alexandre de Moraes, né? Mas o Flávio Bolsonaro falou que isso aí foi uma pegadinha do senador Alessandro Vieira, porque nesse caso não vingaria. Por isso que ele se posicionou desse jeito. Ele assinou, ele foi um dos últimos a assinar, inclusive, né? Ele falou, eu vou assinar porque depois o cara vai falar que eu não assinei, aí vai usar isso contra mim. Então, essa é a questão. Caso você não tenha assistido, só voltar lá no programa que você vai poder assistir, você que está aí nas redes sociais, e o pessoal que está nos assistindo pela TV Serra do Mar também, que estamos estendendo aí o Quinta Pauta, também pode... rebobinar a fita, como se diz, né? Vamos falar como falavam os antigos. Bom, o doutor Vicente Cassione, o nosso Quinta Pauta está trazendo esse assunto aqui do Alexandre de Moraes, que barrou o assessor de Trump. Ele tinha sinalizado que tudo bem semana passada, essa semana toda. Ontem já levantou com o pé esquerdo e falou, não quero. E já barrou. Falou que não, e já trouxe um monte de histórias, que o contexto da visita do cara do Brasil não é esse. Enfim, argumento não falta, mas a gente está vendo que está existindo um impedimento aí, doutor Vicente? Alguma coisa deve existir que nós não sabemos. Por que é que ele mudou de ideia? Eu já estranhei que ele tinha concedido autorização para visita. Ali eu já não tinha entendido, porque ele cria tanta dificuldade para as visitas que pegaram um membro do governo americano, um conselheiro, pelo menos, do Donald Trump, e deixar que ele vá visitar na Papudinha ou na Papudona o Bolsonaro, eu já tinha achado estranho. Depois entra a história de que o contexto não está na esfera da diplomacia. Mas o que tem que ver o Bolsonaro com a diplomacia? O Bolsonaro não é chefe de governo, não ocupa cargo público, hoje ele seria considerado apenas um preso comum. O que tem a ver diplomacia
com a visita. Se a visita foi colocada em termos de eu sou um conselheiro do Trump e eu quero visitar o Bolsonaro, o senhor me autoriza? O Alexandre de Moraes iria dizer sim, no primeiro momento, como disse. O que é que o fez voltar atrás? Uma hipótese. Estão dizendo que vão voltar às consequências da lei Magnitsky, porque a informação que ontem estava sendo dada pelo Paulo Figueiredo no seu YouTube, lá no canal dele, era de que a lei Magnitsky, que foi aplicada contra o Alexandre de Moraes, não foi retirada. Apenas foram retiradas as consequências, as sanções, e que essas sanções iriam voltar. Então, isto eu ouvi ontem no noticiário que a gente recebe todo dia. Mas como o noticiário que a gente recebe todo dia, você mudando de canal para canal, cada um desmente o outro, e cada um diz uma coisa diferente do outro quando não desmente, não dá para saber. O fato é que há possibilidade também, que é outra coisa que estaria na pauta, de os Estados Unidos declararem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E, em razão disso, o Alexandre de Moraes, que estaria contra, evidentemente, este rótulo que os Estados Unidos querem pôr sobre essas organizações criminosas e terroristas, que são o PCC e o Comando Vermelho, tirou a possibilidade dessa visita, porque as consequências da visita não estariam no que o Bolsonaro poderia dizer depois da visita, mas no que o conselheiro poderia dizer depois de conversar com o Bolsonaro. Então, eu não me arrisco nunca a dar uma opinião que seja de convicção quando eu não a tenho. Eu não tenho convicção. Há coisas que a gente não sabe, há coisas que a gente sabe depois e há coisas que a gente nunca vai saber. Em se tratando do Alexandre de Moraes, no entanto, qualquer coisa que possa acontecer nunca será algo bem feito, bem intencionado ou certo. Nunca. Então, ele está errado. Agora, exatamente o que é que está por trás disso, eu não me arrisco a dizer. A gente vai ter que especular mais, né? Mas a gente estava até trazendo aqui, quando esse assunto surgiu pela primeira vez, durante a semana, que, poxa, eu acho que eles vão colocar uma escuta lá dentro da cela, né? Porque a gente já via que era uma visita que não era normal, né? Vir um indicado do Trump, até pelo passado todo do Bolsonaro com o Trump, no caso contra o Lula, né? De deixarem esse assessor visitá-lo, né? Eu achei que o Alexandre de Moraes não iria deixar quando foi feito o pedido. E ele deixou. Até levantamos a hipótese dessa escuta na cela, aquela coisa toda. E realmente veio lá do Mauro Vieira, viu, Marcelo? Essa informação dizendo para o Alexandre de Moraes não deixar. Estou falando do ministro de Defesa, né? Porque assuntos extracurriculares seriam tratados nessa conversa. Ô, Ricardo Gama, o assessor está vindo ao Brasil justamente numa apresentação, num seminário de terras raras, né? Que a gente sabe o valor disso tudo, que o Brasil é o segundo maior produtor de terras raras do mundo, né? Detentor, no caso, que dá para fazer mísseis, armas nucleares, que dá para fazer carro elétrico, celular, de tudo, né? Em questão de tecnologia, microchip, né?
E a gente vê que, nesse mesmo momento, onde a gente nota que os americanos estão precisando disso, que eles são totalmente dependentes da China, quando se fala em terras raras, e eles estão querendo se desvencilhar, mas não estão conseguindo. E agora o Brasil é uma grande saída. Você acha que essa visita tem a ver com alguma composição eleitoral para esse ano? No caso, para ajudar o Flávio Bolsonaro na eleição do Brasil, em troca de algo no futuro, ou seja, essas terras raras para os americanos? Santiago, é muito salutar a união entre países, existem interesses mútuos, né? O Brasil tem essa parte das terras raras que precisa ser negociado efetivamente com o mundo todo, é um grande produto a ser negociado no mundo. No entanto, se a gente for pegar no cerne da questão, esse assessor tem muito contato com Paulo Figueiredo, com Eduardo Bolsonaro, e Alexandre de Moraes, ao deferir a visita, ele analisou o seguinte: olha, já tiraram a Magnitsky contra mim, fizeram um gesto de boa vontade, então eu vou autorizar aqui, não há problema. Depois veio a baita o seguinte, aquela reunião, aquela famigerada reunião que o PT, a esquerda não gostou, chamada Escudo das Américas, essa reunião. E lá o Brasil não foi convidado. E o PCC e o Comando Vermelho foram apontados como organizações terroristas por Trump. Então parece que deixou o pessoal um pouco desgostoso. Olha só, está apontando aqui o pessoal. Será que vai ter uma interferência no país? Será que vão querer invadir o país também? Na ótica deles, né? Na avaliação do Planalto. Depois disso, claro que houve essa conversa do Planalto dizendo, olha, tem uma questão diplomática aí, estão interferindo em assuntos nacionais, ao rotular essas organizações como terroristas. Então, a gente não vai conversar, não vai deixar, porque pode ser que tenha uma conversa um pouco mais voltada às eleições, ou mais voltada a alguma questão de soberania nacional, algo que eu discordo. Eu acho que deveria realmente ter o direito de conversar com o presidente Bolsonaro. Outra coisa importante também, se você for pegar ali na avaliação, a questão da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes voltou a ser discutida, por quê? Depois justamente desses arroubos que ele vem tendo na negativa da visitação agora nesse momento. Então já estava aquele zum, porque assim, não houve uma pacificação total. Tirou a Magnitsky do Alexandre de Moraes, tanto que o Barroso continua, até se lamentou num programa de TV, aí numa entrevista, olha, eu queria voltar para os Estados Unidos, eu tenho lá a minha residência, eu gosto muito de lá, bem abatido, diga-se de passagem. Então, nesse caso, o governo brasileiro e o STF quis marcar território nesta questão. Mas o que também pesou foi essa parte de se ver como que funciona o sistema eleitoral nacional e essa amizade muito próxima com Eduardo Bolsonaro e também com o Paulo Figueiredo. Então, a gente tem esses detalhes aí, mas a gente não sabe 100% os bastidores, né, Santiago? Porque a gente está vendo uma eleição muito acirrada, essa que é a verdade, é o que diz até todos os institutos, né, trazem esse empate técnico entre Lula e Bolsonaro, e a gente sabe que o Lula hoje, ele está com a mão no governo, então ele tem uma vantagem, vamos dizer assim, e o Bolsonaro, no caso o Flávio, deve procurar alguma articulação para um apoio que engrandeça também a sua candidatura. Então, a gente pode esperar qualquer coisa, até porque o pai dele está preso também, 27 anos de cadeia, poxa, isso é uma vida, né? Isso aí já, quer dizer, acabou com a vida do Jair Bolsonaro, se isso for concretizado, ou seja, se não entrar um presidente de direita que o tire, que lhe dê aí o induto, a graça, enfim. Então, oi, pode falar, doutor. Eu tenho até um certo receio, um certo medo, porque Eduardo Bolsonaro tem um inquérito aberto contra ele, por traição à pátria, por essa questão de maior afinidade com os Estados Unidos, com relação à taxação e outros detalhes a mais. Eu tenho medo até que com esse encontro de Flávio Bolsonaro, com esse assessor, o pessoal lá do TSE está vendo aí, está conspirando contra o país, ele está inelegível. Tudo pode acontecer, a gente não tem mais um freio ao STF, ao Executivo. Exatamente isso que eu estou vendo, é exatamente isso, doutor Ricardo. Muitas vezes as pessoas procuram apoios e posições. Isso não quer dizer que esteja entregando o país por outra mão, mas também pode ser. Então, quer dizer, fica essa incógnita. Eu acho que seria até um bom momento para vir um discurso para explicar como ele vai fazer essa carta aberta aí para o STF, no caso o Flávio Bolsonaro,
explicando que não quer retaliação contra o STF, caso ele seja presidente. Então, caso eu seja presidente, não tem nenhuma troca aí com os Estados Unidos, enfim, deixar tudo na transparência. Porque o que o povo está querendo nada mais é do que transparência em tudo. De um lado, de outro lado também. Essa que é a verdade. Mas há um aspecto, Santiago, que tem que ser levado em conta. Esta defesa que o Lula está fazendo, no sentido de que não devam ser declaradas organizações terroristas, o Comando Vermelho e o PCC, isso não se explica. Isso não tem justificativa. Por quê? Se o governo, vou pela melhor hipótese primeiro, não dá conta e não deu conta de deixar as organizações chegarem aonde chegaram e tornarem-se transnacionais, isto não dá o direito de o governo querer tapar o sol com a peneira de que elas existam e de que elas sejam, sim, organizações criminosas, transnacionais e, portanto, terroristas. Porque basta pegar umas filmagens diárias do Rio de Janeiro com aquelas balas cortando o céu, luminosas, não é? Aquilo é inconcebível, você não vê aquilo a não ser em países em guerra. A gente via aquilo na guerra do Iraque, você via aquilo na Palestina, você via e está vendo no Irã, né? No Bahrein, em Dubai. Agora, num país em que uma das suas principais cidades tem tiroteio todo dia, como se estivesse numa guerra civil ou numa guerra externa contra uma potência estrangeira, você não pode admitir que este tipo de organização seja uma criminalidade de quarteirão e que eles não sejam capazes de, amanhã, de um dia para o outro, numa posição política que tomem, comecem a fazer aqui dentro, na hora, com estalar de dedos, ações terroristas. Então, o Lula não estaria hoje mal na fita com Alexandre de Moraes e com o Gilmar Mendes? Então, por que eles atenderam? O Alexandre de Moraes atendeu o pedido do Mauro Vieira, leia-se Lula. Também não dá para explicar. Se eu estopei reticências, como você colocou aqui, com o presidente, qual é o problema de um cidadão visitar lá o Bolsonaro? E qual é o problema do Lula em não querer o rótulo de organizações terroristas para essas facções que tomaram conta do Brasil, tomaram conta de todas as instituições e estão dentro das instituições? Então, é o que eu estou dizendo. Eu não me considero um sujeito muito inteligente, nem muito menos me comparo em inteligência com essas raposas. Mas também não sou burro. O que eu não entendo, não é porque eu não entendo que eu aceito. Eu não aceito as justificativas todas que foram dadas. Tem alguma coisa por trás. O que é, talvez a gente saiba um dia. Então, doutor Vicente Cassione, vou até dar uma engajada aqui no nosso debate, foi até importante o senhor tocar nesse assunto, porque o Lula, ele falou no discurso dele, inclusive ele disse que ligou para o Donald Trump, olha só, vamos prestar atenção, eu liguei para o Donald Trump para falar para ele, você quer mesmo combater o crime organizado? Vai ser um prazer tê-lo no Brasil, mas então vamos fazer o seguinte, Ricardo Magro, que é o dono do grupo Refit, que é a antiga refinaria de Manguinhos, do Rio de Janeiro, né, que é um grupo empresarial lá do setor de combustíveis, enfim, que o comando é do Ricardo Magro, ele se tornou um dos maiores devedores do Brasil. E ele roubou combustível do Brasil no valor de 26 bilhões. Então o Lula até falou, Trump, se você quiser
dá o pontapé inicial, manda o Ricardo para o Brasil, para que ele seja preso, no caso o Ricardo Magro. Aí a gente começa a combater o crime organizado. Então, quer dizer... Mas o Trump poderia ter respondido, mas já tem gente no Brasil que não está preso, e o Petrolão deu um rombo maior do que esses 22 milhões aí. Isso aí comparado ao Banco Master fica ali, né? Porque o Banco Master não são só os 12, né, doutor? Isso deve estar mais de 80 já, essa que é a grande verdade, né? Isso aí é só cortina de fumaça, esses 12 bi. Mas, então, quer dizer, fica o Lula achando que o Trump está querendo invadir o Brasil, que sinaliza que sim, porque está precisando das terras raras, e quer dizer, ninguém está querendo dar espaço para ele, até porque já tem a China aqui dentro, já tem o Elon Musk, então ele não quer dar mais espaço. E, ao mesmo tempo, fica essa questão, né, no ano eleitoral de querer acabar com o crime organizado. É uma coisa que nós até conversamos ontem. O que sinaliza é que é algo político mesmo, porque isso aí já deveria ter acontecido no começo do mandato do Trump, que é o que ele tinha dito: eu não vou fazer guerra e vou combater o crime organizado. E até hoje a gente está esperando, porque para o Brasil isso aí seria sensacional. A gente acabaria, porque eu acho que nós não temos uma estrutura hoje para acabarmos sozinho com o crime organizado. Então teria que ser feito parcerias, né? Não só com os Estados Unidos, né, doutor? Mas depois de 17 anos de PT, se o PT começasse há 17 anos a fazer a lição de casa, o crime organizado não estaria onde está. O crime organizado contou com a cumplicidade desses 17 anos. Porque tudo no Brasil que é torto tem a cumplicidade do PT e vice-versa. Bom aqui é que a gente debate o assunto mesmo, né? Aquele negócio, vamos até o fim. Bacana. Ô, Marcelinho, vamos para as nossas considerações finais aí, seu último comentário, tema livre, fica à vontade. O que você deixou de falar, que está com vontade de falar, fica à vontade. Não, e hoje é o dia do aprendizado, né? A gente aprende bastante, comenta também, claro, mas mais aprende, né? Porque eu estava até, quando você estava falando aqui, vendo as notícias, tal, de repente vai passando a notícia, quem aparece? Doutor Vicente Cassione, o Aldo Neto aqui comentando o Santos. Então, assim, são personalidades aqui, né? Que vão passando aqui no nosso cotidiano do dia a dia. Então, é um prazer, mais uma vez, estar aqui com você, com o nosso querido amigo, doutor Vicente Cassione, doutor Ricardo Gama, nossa querida, amada e estimada audiência também, e que tenhamos aí um final de semana abençoado, né, de tranquilidade, de harmonia, para que a gente tenha um pouco de refresco. Acho que não vamos ter na política, né? Na política, aborcarem, coisa aí, mas que na família tenhamos, já está tudo de bom tamanho. Então, bom final de semana para todo mundo. Doutor Ricardo Gama, segundo os Simpsons, o Trump morre amanhã. Tem essa ainda. Doutor Ricardo, fica à vontade para o seu último comentário. Eu acho que não, hein, Santiago? Mas, assim, a comparação que o Lula fez na figura do Ricardo Magro e o PCC, o Comando Vermelho, é totalmente infeliz. O Ricardo Magro fez uma questão aí financeira, realmente tem erros que foram apontados, mas o que toca o terror aqui nos municípios, nos estados e no país como um todo, são as facções criminosas, que são realmente terroristas, porque dominam o território, tem aí a imposição do medo, do terror. Isso está mais do que claro para todos. Mas existe fora o alinhamento, né? Fora o alinhamento, né, doutor? Que nós vimos um alinhamento ali, né? O pessoal fala de alinhamento, né? Fala de condescendência de algumas autoridades. Sem segurança. Isso. É complicado. Quando tem alguma ação um pouco mais ali enérgica, o pessoal começa a chorar, o pessoal da base de esquerda, PSOL, PT, olha só, eram meninos, futuros estudantes, futuros isso, futuros aquilo, mas todos plantados de fuzil ali para poder encarar a polícia, para matar o trabalhador que está ali para fazer o trabalho de segurança pública. A gente fica, assim, bem impactado. Mas esse é o Lula. O Lula é uma contradição ambulante, né? O Lula calado é um poeta, né? Mas ele diz que é a alma mais honesta do mundo, a pessoa que está ali sempre aclamada por todos, então a gente tem que engolir isso e ter esse cidadão como presidente da República, infelizmente. Mas a palavra de hoje é gratidão por ter mestres aqui na área da comunicação, na área da contabilidade, na área jurídica, com o doutor Vicente Fernandes Cassione, um homem o qual eu me inspiro sempre na profissão como advogado. Nosso querido Marcelo Rocha, um grande amigo que eu fiz aí para a vida toda,
Você, Santiago Pérez, um grande mestre de comunicação que nos dá a oportunidade de falar. E agradecer a nossa querida audiência sempre por esse empenho, por esse trabalho de estar conosco, nos ouvindo e formando a sua opinião. Bacana. Doutor Vicente Cassione, uma coisa que ficou na minha cabeça no programa todo, não no Quinta Pauta, mas o programa, é que o Flávio Bolsonaro, nessa carta aberta, ele falou que os garantidores dessa verdade dele na carta são Michel Temer, até aí a gente entende, que é justamente o padrinho de Alexandre de Moraes, e o governador Tarcísio. É isso que eu não entendi. Onde é que o Tarcísio entra nisso, hein, doutor, como garantidor? Eu não vejo onde, né? Não, o que eu imagino é que, como o Tarcísio está com um prestígio muito grande e deve se eleger governador de São Paulo, e é quase que uma pessoa que não tem antagonistas, porque é um homem competente, ele está pegando o aval de uma pessoa que não tem manchas e que tem o seu dever cumprido a cada dia. O que eu não gostaria de vê-lo como tendo como padrinho o Michel Temer. Porque o Michel Temer como padrinho, o sujeito vira pagão, ainda que seja cristão antes. E aproveitar para dizer que Fica à vontade, doutor. O Marcelo disse uma coisa importante. Eu queria deixar um recado para o Érico, para o Érica Hilton, o senhor Érica Hilton. Vou deixar um recado. Esse negócio de transgênero e de mulher trans, eu aprendi uma coisa muito simples na vida. Você, quando nasce, você não tem vontade. Né? Você nasceu, ali você ainda não pode se sentir nem homem nem mulher. Você não se sente coisa nenhuma. Você é um bebê. Chega um determinado momento que, anatomicamente, desde que você está no útero de uma mulher, e você não consegue estar no útero de nada que não seja mulher, você tem, anatomicamente, do ponto de vista dos órgãos externos, você tem característica, natureza masculina. E dos órgãos internos, você tem a mesma coisa. Então, quando você tem pênis, testículos, próstata, você não tem útero, você não tem trompa, você não tem ovário, e assim por diante. Você não tem mamas com glândulas mamárias, você não tem estrogênio, você tem testosterona, não é? Então, anatomicamente, você é homem, biologicamente, fisiologicamente. Agora, eu me sinto. Você pode se sentir o que você quiser. Só que está acontecendo o quê? Esses homens que se dizem mulheres trans estão indo para os presídios femininos e estão violentando as mulheres. Engravidando. Ora, se são mulheres trans, estariam muito mais satisfeitas se fossem para os presídios masculinos, não é? Por que querem ir para os presídios femininos? E a covardia de algumas mulheres da comissão é que me deixou muito entristecido, porque as mulheres tinham que ter tomado uma posição. Deveriam ter tomado uma posição. Entendeu, seu Érica? O senhor está no lugar errado, seu Érica. Tá bom? É a minha opinião. E quer me processar, pede uma indenização mais baixa, porque 10 milhões de indenização eu não aguento o tranco. Um beijo para você, Santiago, para o Ricardo, para o Marcelo, essas figuras imprescindíveis na minha semana afetiva.
aquela parte afetiva da semana. Vocês são maravilhosos. E a todos os que nos seguem, um beijo também. Perfeito. O doutor Vicente Cassione está se referindo aos 10 milhões que a Erika Hilton está querendo, processando o Ratinho, né? Essa que é a história. Bom, nossa enquete, vamos ver o que deu. O STF agiu certo ao barrar a visita do assessor de Trump? Sim ou não? Então vamos lá, saber aqui o que o pessoal acabou votando. Olha, 16% sim, agiu certo. 84% não agiu certo. Essa é a voz do povo, né? Falando aqui no nosso Cidades em Debate. Bom, quero deixar um grande abraço aí ao nosso querido Ricardo Gama, obrigado pela presença. Marcelo Rocha, muito obrigado, Marcelinho, pela presença mais uma vez. Doutor Vicente Cassione, mais uma sexta-feira maravilhosa, um grande abraço. E a nossa querida e amada audiência, obrigado pelo carinho. E a gente está de volta segunda-feira, às 11h45 da manhã. Estamos com Deus, segunda-feira. Quem chegar primeiro, espera o outro.